Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil com a Maristela Martins, Country Manager da Backbase do Brasil. Maristela, muito obrigado por me atender em época de coronavírus ainda, né? Pois é, mas eu acho que é o último contato depois daqui é reclusão, certo? Eu acho que daqui a gente vai para a reclusão, exatamente. Mas nós tivemos uma conversa super interessante. Esse assunto que é o da Backbase, que é o métier da Backbase, que é a área financeira, principalmente suporte a aplicações inovadoras, modernas. Eu queria que a gente pudesse começar a nossa conversa, você me falando um pouquinho do que é a Backbase, qual é a sua origem, e aí a gente vai direcionar para falar o que a Backbase está falando e quais são as ideias para o Brasil. Combinado. Bem, primeiro, obrigada, Xandó, aí pela oportunidade. Então, falando um pouquinho da Backbase. A Backbase é uma plataforma de banco digital, né? Mas o que a gente faz? Nós somos um grande orquestrador de experiências financeiras. E aí isso envolve para todos os tipos de jornada. Então, jornada para cliente, jornada para parceiros e jornada também para funcionários. Então, você me falava que a empresa tem origem holandesa? Correto. A holandesa foi fundada em 2003 pelo Joop Platter, que ainda é o nosso presidente e cofundador, ele continua lá conosco. Ah, que bom. É importante ter a presença do idealizador, né? E os holandeses, como eu já falei para você, têm uma longa tradição na área financeira, desde navegações, enfim. Mas o que é interessante, quando você fala que é uma empresa que vai orquestrar experiências, isso é uma coisa que nem todo mundo entende de primeira vez. Então, se uma instituição financeira, seja um banco tradicional ou uma fintech, eles podem usufruir dos serviços da Backbase, de que forma? Qual é a maneira de introduzir a Backbase nesse contexto? Bem, eu acho que para responder isso eu vou te trazer o contexto em que casos a gente consegue ajudar uma instituição que esteja interessada em entregar uma experiência financeira para o seu cliente, claro, ou para o seu funcionário ou para o seu parceiro. Então, o primeiro contexto é o cenário onde o cliente está querendo construir um banco do zero. A gente tem como ajudar a construir toda a camada de experiência digital, conectando todos os touchpoints. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é quando a gente faz o contexto que eu chamo de banco agregador ou banco distribuidor de outros serviços, de outros parceiros, de outros bancos, de outras fintechs. Que é um tipo de experiência que não existe no banco tradicional. Por isso que aí que está o fator de disrupção de vocês. Com né? certeza. Até a gente pode juntar nesse tema o tema do Open Banking, né? Que é quando você começa não só a compartilhar informação entre os bancos que vão pertencer ao ecossistema, mas também incorporar outras fintechs ou até mesmo empresas de outras indústrias. Então, sim. Sobre essa agilidade, você me contava que num seminário recente, numa apresentação recente, vocês fizeram uma apresentação de criação de banco e foi bem rápido. Como é que foi isso? Exatamente. Foi uma experiência muito interessante e que chamou a atenção de muita gente, porque nós construímos um banco em 1 hora. E o que a gente fez com isso, né? Foi no nosso evento Backbase Connect lá em Amsterdã, o ano passado, em novembro. E a gente fez o quê? A gente construiu uma oferta para você sair do zero, montar toda a jornada de protótipos, MVPs, design, toda a parte de front e back da experiência do usuário, com uma oferta de cartão de crédito virtual em 1 hora. Então foi um case bem interessante. Assim, na vida prática, a gente sabe que haverá necessidade de uma série de planejamentos laterais, mas isso mostra o potencial da plataforma. Sim, né? Com certeza. Existe toda uma preparação de base, né, que a gente chama de fundação, sim, mas é possível, porque o que a gente quis provar com esse case é que é possível trazer tanto a velocidade como a flexibilidade para construir esse banco tão rapidamente. Isso, com certeza, é um exemplo, possivelmente uma fintech que vai começar um banco do zero. Né? Agora, qual é o tipo de benefício que um banco tradicional, sólido, esses que faturam bilhões e bilhões no Brasil, sem precisar citar nomes, mas quais são os facilitadores ou quais são os serviços que eles poderiam, por exemplo, usufruir dessa plataforma? Sim. Então, a Backbase ela ajuda a acelerar a transformação digital. Né? E o que a gente quer dizer com isso? Muitos bancos eles possuem uma experiência que foi criada com base nos produtos que eles distribuíram. E hoje em dia, cada vez mais, a gente fala da importância de trazer a humanização para a experiência bancária, ou seja, trazer o customer first. E é aí que a gente consegue ajudar. Então, como o banco antigamente ele foi construído com base em produtos, ele foi criado em vários sistemas fragmentados, experiências, jornadas para cada tipo de canal. E hoje em dia, na hora de entregar uma experiência simples e fácil, ele tem uma certa dificuldade.
Às vezes ele até tem uma experiência digital, mas é o sistema 1 ligado com 2, ligado com 3. E aí o que pode acontecer? Por exemplo, a gente viu um case de uma pesquisa que saiu lá na Inglaterra, falando que uma experiência de um banco tradicional, no caso eles usaram lá o case do banco Barclays, ele lançou uma jornada para você adquirir um produto em 30 passos. 30 passos. E ao mesmo tempo, a mesma experiência, só que num banco digital, no caso eles usaram o exemplo do Monzo, ele entregou aquela experiência em 6 passos. Então, olha só a diferença de experiência entre um banco tradicional e um banco que a gente chama de New Bank, que é o banco digital novo. Né? Você falou uma coisa que é muito importante, é que a estrutura dos bancos tradicionais exatamente é calcada em produtos. E ela não foi exatamente pensada, e não é demérito dos bancos, porque foi uma evolução natural, mas ela foi calcada em pilares que não obrigatoriamente se comunicavam. Exatamente, começava pelo produto, né? Então começava pelo back-end até entregar a experiência no front para o cliente. E hoje em dia é o contrário, primeiro você entende o que o cliente quer ter de experiência e dali você traz a conexão com todos os produtos. Então é o que a gente chama de outside in, esse approach. Eu já vou adiantar uma informação aqui, você já me falou, vocês estão no início de operação no Brasil, estão há poucos meses, então ainda não pode divulgar bancos com os quais vocês estão conversando, ainda não tem um caso assim, completamente implementado. Mas, por exemplo, um banco, eu estou insistindo no banco tradicional porque eu acho que eles precisam mudar e vocês podem ajudar. Mas um banco tradicional ele pode se valer desses recursos aos poucos, ele pode ir devagar, imigrando e de repente estar com uma plataforma grande mais integrada? Sim, com certeza. Então imagina que a gente sai daquele contexto que a gente chama de solução monolítica para uma solução de microserviços. Né? Então ele não precisa começar com todo o pacote, ele vai construindo como um Lego. Né? Então ele vai pegando as peças e vai colocando aonde ele precisa melhorar. Agora, imagina o seguinte, esses bancos grandes, eles têm alguns tipos de situações que eles precisam trazer agilidade, trazer velocidade para se tornar esse banco mais ágil. Então, geralmente ele precisa unificar uma plataforma, ele precisa o quê? Democratizar o dado entre todas as frentes. Então, assim, sabe aquela experiência que você tinha antigamente, de que você ligava para o banco, ele tinha que passar para o passo 2, e aí você tinha que contar todo o seu problema para o segundo atendente, de repente para o terceiro e o quarto, assim. Que às vezes mandava ligar de volta para o primeiro? Lembra disso? Lembro. Então, Lembro não, acontece ainda. Então, tem alguns bancos que ainda acontece. Isso é o que a gente chama de uma experiência com fricção. E o que acontece? Dentro da nossa plataforma, a gente consegue tirar isso, porque a partir do momento que você falou com um atendente no primeiro canal e você democratizou o dado entre todas as frentes que você precisa, essa experiência, na hora que você cair no atendente 2, ele já tem esse histórico. Então você não tem que novamente começar do zero e explicar tudo de novo. Não, né? Essa é a experiência seamless que a gente diz. Eu queria... finalizando a nossa conversa, mas com um exemplo que você me mostrou há pouco quando conversávamos, que foi o que me fez quase cair da cadeira, que é exatamente a visualização do ponto de vista do usuário, do benefício dessa integração, do conceito de Open Banking. Você me mostrou um exemplo de um aplicativo, enfim, descreve um pouco isso, que isso acho que é muito elucidativo. Eu acho que eu mostrei para você uma jornada de um cliente vivendo desde uma experiência que ele entrava no banco, ele conseguia fazer agregação das contas que ele tinha em outros bancos, quer seja produtos de poupança, produtos de cartão de crédito. Isso é absolutamente disruptivo. Gente, eu vou dar nomes aqui. Eu entro num software de um banco, eu tenho um serviço que eu uso do Santander, um serviço que eu uso do Bradesco, enfim, você consegue de uma certa forma unificar numa interface esses serviços e usar de uma maneira mais simples. Exatamente. E lembrando sempre que o cliente final ele tem que autorizar tudo isso, mas toda essa integração de todos esses bancos a gente traz na experiência. Agora, além disso, então ele agregou a experiência dos bancos. Depois ele vai ter uma experiência de uma outra indústria. Então eu dei um exemplo, por exemplo, de uma companhia aérea. Porque ia viajar, então deixa eu já ativar automaticamente meus avisos viagens. E ele já vem como uma ação muito rápida, integrada na minha experiência, sem eu ter que depois ficar atualizando todas as vezes que eu for viajar. Puxa e além vida. disso... Pelo GPS. Exatamente, por pela causa da localização. Indo além. Então eu estava no banco, agreguei uma experiência de uma outra indústria e depois agreguei uma fintech que faz toda a parte do controle dos meus expenses. Então, porque eu estava indo viajar a trabalho, então para eu não ter que toda hora sair coletando todos os recibos e juntando isso tudo no histórico para trazer para minha empresa, eu já faço isso tudo automaticamente. Quer dizer, você cria um modelo e ele já sai com tudo isso pronto por conta da integração dos serviços. Exatamente, uma experiência contínua, consistente e com todos esses parceiros, quer seja outras indústrias, fintechs, todos no mesmo momento, tudo conectado.
do lado do consumidor eu vou falar, isso é o viabilizador do banco que eu sempre quis. Posso chamar dessa forma? Porque a gente não quer complicação, a gente quer ter facilidade para obter as informações, os dados, fazer esse gerenciamento, é isso. Exatamente. Essa é a missão da empresa. Exatamente, construir uma experiência que os clientes fiquem encantados com o banco. Não, fantástico, fantástico. Eu acho que vocês têm aí uma jornada muito importante que vocês vão fazer daqui para frente. Você já adiantou que está fazendo contato com várias empresas, enfim, com vários bancos, não só bancos, mas fintechs, enfim. Então, que a gente possa falar, eventualmente, daqui a alguns poucos meses, para que a gente possa novamente saber, você contar a nova versão dessa história, pode ser? Com certeza, e vamos ter novidades em breve. Tá bom. Sim. Olha, eu queria te agradecer muito. Normalmente eu cumprimento a pessoa com quem eu estou conversando, mas em tempos de coronavírus, quero te agradecer muito por estarmos aqui em mais um Papo Fácil com a Maristela Martins. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada, Xandão, mais uma vez pela oportunidade. Até logo.